E piscininha, amor, e piscininha, amor, ótimo pra gente namorar. Fala, concurseiro monstro! Quem tá aqui é Paulo Maia para trabalhar contigo mais um bloco de língua portuguesa. E piscininha, amor, e piscininha, amor. Português é só sucesso na tua prova. Então vem comigo porque hoje nós vamos trabalhar os advérbios. Vamos com bastante calma, bastante tranquilidade, porque advérbio é importante na tua prova da morfologia a análise sintática. Então vem comigo, sobre o advérbio, é muito importante que você grave o seguinte: advérbio é uma classe invariável. Advérbio é uma classe invariável. Paulo, mas o advérbio pode variar. Grave que o advérbio, meu aluno, é uma classe invariável. Por quê? Porque ele será invariável em, vou colocar em azul, em gênero, e em número. Ótimo. E é muito importante também que você não tenha dúvida quando uma palavra ela é um adjetivo ou quando uma palavra é um advérbio. Há duas formas, pelo menos que eu passo para os nossos alunos, de diferenciar um adjetivo de um advérbio. Primeira fórmula é saber que o advérbio ele não vai sofrer variação em gênero e também não vai sofrer variação em número. Uma outra forma é gravar as relações. O adjetivo é uma classe gramatical que se relaciona diretamente com o substantivo, seja esse concreto ou abstrato. Tranquilidade? Ok. Paulo, e o adjetivo? Desculpe-me, o advérbio, com quem que ele se relaciona? Quem que ele modifica? Venha comigo, porque você vai decorar avá. Eu tenho que decorar por quê? Avá. Eu tenho que decorar por quê? Avá. Tem que decorar. Quem? O avá. Quem que o advérbio modifica? O avá. Ele modifica o adjetivo, avá, o verbo e o próprio, opa, deixa-me apagar, o próprio advérbio. Então, quando você tiver dúvidas a respeito de um advérbio, se é adjetivo ou advérbio, olhe a classe gramatical com a qual ele se relaciona. Isso é muito importante para você não errar. Por exemplo, o marido fala assim: hoje eu estou meio triste. Observe, o homem fala: hoje, mulher, eu estou meio triste. Observe, meio triste. Vamos ao quadro. Meio triste. Ok. A dúvida aqui é o meio. O triste, qual a classe gramatical do triste? Porque dependendo da classe gramatical do triste, eu vou saber qual a classe gramatical do meio. Ou seja, o meio pode se relacionar com o substantivo quando for um adjetivo e com o avá, que é o adjetivo, o verbo e advérbio, quando for um advérbio. Triste, nós sabemos que é um adjetivo. E quem que modifica o adjetivo? Claro que é o advérbio. Então aqui eu tenho um meio. Paulo, eu não concordo. Vamos fazer um teste? Vamos colocar a mulher. A mulher chega para o homem e fala o seguinte: hoje não vai rolar. Estou com dor de cabeça. Hoje não teremos um xenhenhenhenhé. Aí ele fala: por quê? Porque estou meia triste. Meia triste? Quando alguém fala meia triste, eu já imagino isso aqui. Um par de meia triste. Não existe meia triste.
que não seja essa. Então, o meio, ele é invariável em gênero e número. Em gênero, eu já te provei. O homem está meio triste, a mulher está meio triste. Em gênero, nós já comprovamos. E agora, em número? Vamos lá. As crianças estão meios tristes. Meios tristes. Observe. As crianças estão meios tristes. Não faz o menor sentido. Então, esse meios não existe. Por quê? Porque meio é um advérbio que modifica um adjetivo. O advérbio, ele é invariável em gênero e número. As crianças estão meio tristes. Tranquilidade? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Deixa-me apagar aqui. Vou colocar aqui alguns exemplos para você aqui no quadro do meio. Venha comigo. Ela está meio triste. Coloque no teu caderno estes exemplos aqui. Meio triste. Aí eu tenho aqui, elas estão meio tristes também. Meio tristes também. Ele, ou ela anda rápido. Observe o próximo exemplo. Ela está muito linda. Coloca esse muito em preto para deixar bem claro que é o advérbio. Muito linda. Ela dança muito bem. Observe comigo. Ela está meio triste. Meio modifica tristes. Meio é invariável. Elas estão tristes. Elas estão tristes. O meio modifica a intensidade em que elas estão tristes. Então, elas não estão muito tristes. Elas estão meio tristes. Não é meio triste. Elas estão meio triste. Não. Elas estão meio tristes. Porque triste é um adjetivo. O adjetivo é variável. Muito cuidado. Ela anda rápido. Opa! Eu tenho uma palavra que modifica o quê? Um verbo. Quem que o advérbio modifica? Avá. Adjetivo, verbo e advérbio. Se eu tenho uma palavra que modifica um verbo, essa palavra é um advérbio. Tranquilidade? Ok. Ela está muito linda. Eu tenho o adjetivo linda. Eu tenho aqui uma palavra que modifica o linda. Se é para mais, se é para menos, é muito linda. Então aqui eu tenho um advérbio que modifica o advérbio, o adjetivo linda. E eu tenho aqui ela dança muito bem. Novamente eu tenho um advérbio que modifica um substantivo. Viu como é importante você gravar as classes gramaticais e as relações entre elas? É muito importante. Eu tenho mais um pouquinho de conteúdo para passar para você. Então, venha comigo e vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Observe o seguinte. Vou colocar aqui ainda. Tiago, vem comigo para cá. Voltei para cá.
Observe esse segundo exemplo. Marcelo ganhou muito dinheiro. Quando eu falo que Marcelo ganhou muito dinheiro, vou me enquadrar aqui, isso. Quando eu falo que Marcelo, você percebeu, né, que aqui, ó, tô saindo, ó, voltei, aqui a gente se enquadra, aqui é o curso Ronaldo Bandeira, não é o curso da esquina. Observe, quando eu falo Marcelo ganhou muito dinheiro, eu tenho uma palavra modificando um substantivo. Qual a classe de palavras que modifica o substantivo? Fale comigo. O adjetivo. Calma, mas calma que eu tenho uma outra classe gramatical para te apresentar. Porque esse muito, ele me dá uma indefinição da quantidade de dinheiro. Quanto dinheiro ganhou? Muito. Esse muito não é um advérbio. E quando eu tenho uma intensidade indefinida para mais, para menos, para pouco, para muito, dando uma indefinição, esse muito será um pronome indefinido. Indefinido. Pode vir o muito, pode vir o bastante, sem o S, como pronome indefinido, modificando um substantivo. Então, muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Vamos continuar? Venha para cá comigo, que eu tenho mais coisa para tratar contigo. Agora, eu quero falar contigo sobre a locução adverbial. Locução adverbial. Observe o conceito. É um conjunto de duas ou mais palavras com função adverbial. Com função adverbial. Exemplo. Eu tenho aqui, observe, neste mês, vírgula, estou sem dinheiro. Concurseiro, sabe como é concurseiro, né? Paulo, é neste ano, porque não tem R$1 faz tempo. Tanto faz, normal, concurseiro é concurseiro. Estou sem dinheiro. Observe que neste mês não é apenas uma palavra, são duas ou mais palavras com função adverbial. Aqui, o advérbio de tempo. Eu falo o tempo em que eu estou sem o dinheiro. Deu para entender? Isso é locução adverbial. Eu tenho mais uma coisinha para te falar aqui sobre as circunstâncias adverbiais. Circunstâncias adverbiais. Quais são as principais? Negação, lugar, tempo e intensidade. A negação, em regra, vem pelo não. O lugar, por exemplo, pode vir o aqui. O tempo pode vir o ontem. E a intensidade pode vir o muito. Muito cuidado com o muito quando for um pronome indefinido. Aqui é um pouco mais de conceito. Ainda vou aprofundar na partezinha de grau. Grau é bem decoreba. Mas vem comigo que eu vou simplificar a tua vida, beleza? Vem comigo pra cá. O Thiagão tá me acompanhando aqui, ó. Ó. Aqui só tem profissa, rapaz. Tá maluco? Respeita o moço. Patente alta, bigode grosso. Observe.
Bom, eu quero falar contigo agora sobre o grau dos advérbios. Isso é muito importante, cai em muita prova de PM, guarda municipal, concursos um pouco menores, mas cai, certo? Não nos concursos menores, mas nas bancas menores. Caralho! Vamos falar agora sobre o grau dos advérbios. Não cai muito em provas federais. Em banca CESP, por exemplo, não me recordo de CESP cobrar grau dos advérbios, mas bancas como FCC, como ESAF, FUNCAB, OCP, FEPES e VUNESP costumam cobrar. Sesgran Rio, FGV costumam cobrar. Então, vamos bater tudo para você gabaritar a tua prova. Venha comigo. Eu quero falar primeiro sobre o grau comparativo. O grau comparativo. Eu tenho 3 tipos de graus comparativos. Observe. Eu tenho o grau comparativo de superioridade. Eu tenho o grau comparativo de inferioridade. E tenho o grau superlativo de igualdade. O grau comparativo de igualdade, desculpe. Igualdade. Esses são os 3 tipos de grau comparativo que eu posso ter. Então aqui eu tenho a setinha para cima, vou melhorar. Eu tenho aqui a setinha para cima, eu tenho aqui a setinha para baixo e tenho aqui o igual. Beleza? Ok, vou colocar um exemplo de cada e vamos debater com bastante paciência. Observe. O pai falou mais alto do que o filho. Observe que aqui há uma comparação, por isso que eu estou no grau comparativo. Paulo, o que eu estou comparando? O tom de voz do pai com o tom de voz do filho. Há um grau de comparação. Esse grau, ele é de superioridade, inferioridade ou igualdade? Mais alto é superioridade. Então aqui eu tenho um grau comparativo de superioridade. Ok, segundo exemplo, o filho falou menos alto do que o pai. Eu tenho uma comparação entre o filho e uma comparação entre o pai. Falou menos alto, eu tenho uma inferioridade. Eu tenho o advérbio no grau comparativo de inferioridade. Paulo, sem problemas. Vamos falar do último aqui, que é o de igualdade. Beleza? Aqui em cima, vou falar do de igualdade. O pai falou tão alto quanto o filho. Observe o seguinte. O pai falou tão alto quanto o filho. Há claramente uma comparação entre o tom de voz do pai e o tom de voz do filho. Se eu tenho aqui o tão quanto, eu estou numa relação de igualdade. Então aqui eu estou no grau comparativo de igualdade. Sem problemas. Agora vem nosso último bizu da aula de hoje. Paulo, qual é? É o grau superlativo absoluto. O grau superlativo absoluto, ele aparece de 2 formas. Ele aparece na forma analítica e na forma sintética. Na forma analítica e na forma sintética. A analítica é uma forma maior, sintética é uma forma menor. Outro detalhe. Não
No superlativo absoluto não há uma relação de quê? De comparação. Não há uma relação de comparação e nem há uma relação. É apenas um elogio. Por exemplo, ela corre muito rápido. Corre não. Vou continuar com o verbo falar. Ela fala. Toda mulher gosta de ter uma vozinha mais exagerada. Ela fala. Tô brincando, hein, gente? Não fica bolada não, ô concurseira. Pelo amor de Deus, tô brincando. Ela fala muito alto. É barraqueira. Muito alto. Quem não conhece uma amiga barraqueira? Fala comigo. Todo mundo conhece. Na realidade, todo mundo tem um barraqueiro dentro de si. Sim ou não? Concorda comigo? Ela fala muito alto. Observe que eu tenho uma construção muito alto. Eu tenho uma construção grande. Agora eu tenho aqui, ela fala altíssimo. Uma construção o quê? Sintética. Quando eu falo ela fala muito alto, eu estou no grau superlativo, absoluto, analítico. Quando eu falo ela fala altíssimo, eu estou no grau superlativo, absoluto, sintético. Paulo, entendi tudo. Vamos para os exercícios. Tranquilão? Então vamos resolver algumas questões de provas. Pega o teu material, pega o teu PDF e vamos comigo resolver algumas questões. Venha comigo. Vamos resolver algumas questões agora, questões de concurso para massificarmos o nosso conhecimento. Tranquilidade? Questão de número 1. Como modificadora das palavras prazer e engraçadinha, a palavra muito, que as acompanha, é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio. Para ser um advérbio, tem que se relacionar com quem? Com o ava, com adjetivo, com um verbo ou com um próprio advérbio. E ele também é invariável em quê? Em gênero e número. Muito bem. Larga esse ódio e vem me amar. Vamos às questões. Ao texto. Recebi a sua cartinha. Ver que você se tem adiantado, muito me deu muito prazer. Não, ver que você se tem adiantado muito, me deu muito prazer. Fiquei muito contente quando sua mãe me disse que, em princípio de maio, estarão cá, pois estou com muitas saudades de todos vocês. Vovó te manda muitas lembranças. A menina Zumira está muito engraçadinha. Eu tenho engraçadinha, que é um adjetivo. Muito modifica um adjetivo. Muito é um advérbio. Vamos ver o outro? Engraçadinha e a palavra prazer. A palavra prazer está lá em cima. Recebi a sua cartinha. Ver que você se tem adiantado muito, me deu muito prazer. Prazer, neste caso aí, não é um adjetivo. Prazer é um substantivo. Um substantivo que é formado por derivação regressiva. Prazer. Eu tenho uma palavra modificando um substantivo abstrato. Neste caso, o muito não é um advérbio, é um pronome indefinido. Gabarito errado. Questão de número 2. Por ser um advérbio, o vocábulo só poderia ser deslocado para imediatamente antes da forma verbal da, sem alteração de sentido. Vamos lá? Para esse pensador, só a troca de ideias dá liberdade. Olha, observe. É uma questão CESP. Alô, você que é da banca CESP, em regra, mudou o advérbio, mudou o referente, mudou o sentido. E a questão quer saber se eu mudando não haverá alteração de sentido. Só a troca de ideias dá liberdade. Só a troca de ideias dá liberdade. Agora eu vou trocar, Tiago, o só para depois do dar. A troca de ideias só dá liberdade. Ou seja, eu mudei totalmente o sentido. Quando eu falo só a troca de ideias da liberdade, é que eu tenho um problema, eu tenho uma liberdade que só a troca de ideias pode dar. A troca de ideias, ela pode dar várias coisas, inclusive
essa tal liberdade. O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Agora troque o advérbio de lugar. Cadê? A troca de ideias é antes do dá? É isso mesmo? Isso mesmo? Isso. A troca de ideias só dá liberdade. Ou seja, a troca de ideias não dá nada além de liberdade. Eu mudei totalmente o sentido. Alô, galera do CESP, mudou o referente, mudou o sentido. Sempre? Não, porque nem sempre, como diz Rodrigo Amarantes. 3. O vocábulo hoje, que inicia o texto, poderia ser corretamente substituído por atualmente. Hoje, constituída por 26 institutos e faculdades e 21 centros de pesquisa especializados, a UNB possui. Hoje é igual a atualmente? Claro que sim, nesse contexto, tá? Gabarito certo. 4. Os termos lá e cá são utilizados como recursos para expressar circunstâncias de lugar. O primeiro referindo-se a outras partes do mundo e o segundo ao Brasil. Vamos ver. Embora não tivesse ficado claras as fontes geradoras de quebras de paz, urbana, o fenômeno social marcado pelos movimentos populares que tomaram as ruas das grandes cidades brasileiras em 2013 parecia tendente a se agravar. As vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança. Direitos sagrados da cidadania, todos foram prejudicados. Pode-se constatar que, em outras partes do mundo, fenômenos sociais semelhantes também ocorreram. Lá onde? Em outras partes do mundo, diferentes, lá como cá. O que é cá? Diferentes tipos de ação atingiram todo o grupo social. Cá, eu estou falando do meu país. O lá, eu estou falando de outras partes do mundo. Onde eu estou? Esse texto está falando de quê? Do Brasil. E as outras partes do mundo estão retomadas pelo lá. Lá e cá estão se referindo, sim, a outras partes do mundo e o outro ao Brasil. Um texto mais de leitura do que de gramática ou entendimento sobre conectivos ou advérbios, beleza? Questão tranquila também para saber quem está dormindo e quem está acordado. Tranquilidade? Matamos aqui mais um bloco do nosso módulo. Te espero no próximo e até lá, um forte abraço.